Existe algo que pode estar te impedindo de evoluir, sem que você perceba. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, e na maioria das vezes, nem é falta de vontade. É algo muito mais silencioso. Um padrão mental que faz você pensar demais e agir de menos. Você analisa, você reflete, você tenta entender todos os cenários, mas no final, nada acontece. E quanto mais você pensa, mais difícil parece dar o primeiro passo. A questão é, por que isso acontece? E mais importante, como sair desse ciclo? Pensar é essencial. É o que permite planejar, aprender, evitar erros e tomar decisões melhores. Mas existe uma linha muito tênue entre pensar com clareza e se perder dentro dos próprios pensamentos. Quando essa linha é ultrapassada, o pensamento deixa de ser uma ferramenta e passa a se tornar um bloqueio. A mente começa a criar cenários de erro, cenários de julgamento, cenários de fracasso. E quanto mais esses cenários se repetem, mais reais eles parecem. O problema é que o cérebro não diferencia com precisão o que é real do que é apenas imaginado com intensidade. E isso faz com que o medo seja sentido, mesmo quando nada aconteceu. Com o tempo, agir começa a parecer arriscado demais e pensar começa a parecer mais seguro. Mesmo que isso mantenha tudo exatamente como está, pensar demais não é excesso de inteligência. É, muitas vezes, excesso de preocupação. É uma tentativa de controlar o futuro antes que ele aconteça. A mente tenta prever tudo. O que pode dar errado? O que os outros vão pensar? O que pode sair diferente do esperado? Mas existe um problema nisso. Quanto mais você tenta prever, mais possibilidades surgem. E quanto mais possibilidades surgem, mais difícil fica decidir. Isso cria um ciclo silencioso. Você pensa para evitar erro, mas pensar demais cria dúvida. E a dúvida impede a ação. E sem ação, nada muda. Esse é o ponto em que muitas pessoas ficam presas. Elas acreditam que precisam pensar mais, quando na verdade já pensaram o suficiente. O que falta não é mais análise, é movimento. A mente busca segurança e agir envolve risco, por menor que seja. Sempre existe a possibilidade de erro. Sempre existe a possibilidade de julgamento. Sempre existe a possibilidade de resultado diferente do esperado. E para evitar esse desconforto, a mente oferece uma alternativa: continuar pensando. Pensar dá a sensação de controle, dá a sensação de preparação, dá a sensação de progresso, mas na prática é uma forma de adiamento, porque pensar não substitui agir. E existe algo que poucas pessoas percebem: clareza não vem antes da ação. Clareza vem durante a ação. É no movimento que você aprende. É no erro que você ajusta. É na prática que você evolui. Mas se você nunca começa, nunca chega nesse ponto. E tudo continua apenas no plano das ideias. O problema não é pensar. O problema é acreditar que você precisa pensar até ter certeza absoluta, porque essa certeza raramente vem. Sempre vai existir alguma dúvida, sempre vai existir alguma insegurança, e isso é normal. Pessoas que avançam não são aquelas que não sentem dúvida, são aquelas que aprendem a agir apesar dela. Elas não esperam sentir confiança total, elas começam mesmo sem ter todas as respostas, e ao começar, algo muda. A mente deixa de criar cenários imaginários e passa a lidar com situações reais. Isso reduz a ansiedade, reduz o medo e aumenta a clareza, porque agora existe experiência, não apenas suposição. A ação organiza a mente, enquanto o excesso de pensamento desorganiza. Pensar demais pode parecer algo inofensivo,
mas com o tempo se torna um dos maiores obstáculos para qualquer tipo de evolução. Não porque pensar seja ruim, mas porque pensar sem agir cria estagnação. A mudança começa quando você percebe que não precisa de certeza absoluta para começar. Você precisa apenas de um primeiro passo, pequeno, imperfeito, mas real. Porque é esse passo que quebra o ciclo. É esse passo que transforma dúvida em experiência e experiência em clareza. A sua mente não precisa de mais pensamentos. Ela precisa de direção. E direção vem da ação. O verdadeiro avanço não acontece quando você entende tudo. Acontece quando você decide sair do lugar. E a partir desse momento, pensar deixa de ser um bloqueio e volta a ser aquilo que deveria ser desde o início, uma ferramenta.